Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da nossa palestra de hoje será o eu inferior, o eu superior e o eu divino ou o eu real, como foi anunciado. Para aqueles que já nos acompanham no Facebook e para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, a ideia é que nós façamos uma pequena introdução sobre esse tema, uns 15, 20 minutos no máximo, e depois tentaremos responder as perguntas que os amigos podem fazer durante a palestra nos comentários do Facebook ou logo após a palestra, e nós tentaremos responder. A ideia é que o conjunto da exposição, mas as perguntas dure aproximadamente uns 50 minutos, 1 hora no máximo, ok? Então vamos lá, amigos. Antes de nós iniciarmos, seria interessante que nós perguntemos o porquê é importante refletir sobre isso. Existem muitas questões que giram em torno do eu. E por que falar sobre o eu? O eu é consciência. Então, quando nós falamos de eu, nós estamos falando da consciência do ser humano. Por isso é importante que nós reflitamos um pouco sobre isso, que nós consideramos como esse eu, essa consciência. E vamos tentar delinear um pouco essas três partes, o eu inferior, o eu superior e o eu divino. Vamos começar com o eu inferior. E por que nós o chamamos de inferior? Nós já reparamos que, na verdade, quando nós nos consideramos como um eu, nós somos um aglomerado de fragmentos. Fragmentos de pensamentos, fragmentos de sentimentos, fragmentos de ações e reações. Então, na verdade, o nosso eu é composto por uma série de fragmentos que nós até poderíamos dizer que nós temos inúmeros eus, né? Eus como reflexos de uma consciência. E esses eus fragmentados são totalmente influenciados por tudo que acontece exteriormente que nós não temos controle. Vamos dar um exemplo. Nós acordamos nos sentindo de uma determinada maneira, com determinados pensamentos e com uma inclinação a determinadas ações. Se passa um pouco do dia, as coisas externas vão acontecendo, nós podemos pegar uma chuva terrível e ficar 3 horas parados no trânsito. Aquele estado de ser que nós tínhamos pela manhã, já se esvaneceu. Ou seja, o nosso humor muda de acordo com aquilo que acontece ao nosso redor. Os nossos eus vão mudando e aquilo que vai acontecendo vai transformando e fazendo com que nós reajamos. Assim, quando nós observamos tudo isso, nós olhamos esses inúmeros fragmentos e podemos perguntar: quem na verdade é o eu? Nós podemos defini-lo? O eu, hoje, ele é formado por esses inúmeros pensamentos, sentimentos e ações e reações. Ele não é único, ele é fragmentado. Assim, quando nós pensamos naquilo que nós fazemos, quantas vezes nós não falamos para nós mesmos: puxa, por que eu fui fazer aquilo? O ser humano hoje possui 3 estados de consciência. Nós falamos de uma consciência tríplice, uma consciência que é formada por pensar, sentir e querer. E esses 3 núcleos da consciência são influenciados por inúmeros pensamentos, sentimentos, ações e reações, que por sua vez são influenciados por aquilo que acontece fora de nós. Nós podemos chegar a uma conclusão que essa fragmentação do eu, se ela continua do jeito que ela é, nós vamos sendo vividos por tudo isso. Não existe uma unidade, não existe um equilíbrio. Os nossos pensamentos, sentimentos e reações são totalmente desequilibrados. Eles não têm uma relação em comum. Nós pensamos algo, sentimos outra coisa e fazemos outra totalmente diferente. Essa é a realidade desse eu inferior, que nós chamamos de inferior simplesmente para mostrar que ele é sujeito a tudo aquilo que é externo. E como eu é consciência, né, nós estamos percebendo que a nossa consciência é fragmentada, assim como o nosso eu. Pois bem, eu superior. Primeira
a primeira coisa importante de nós falarmos sobre esse tema, ou sobre essa frase, é que esse superior não significa de maneira alguma mais elevado no sentido de divino. Ele é superior simplesmente porque ele é formado por todas as características e influências kármicas que estão gravadas naquilo que nós habitamos, que na escola espiritual nós chamamos de microcosmo ou pequeno mundo. O ensinamento universal nos fala que o ser humano habita um microcosmo, um pequeno mundo, sendo apenas uma parte desse pequeno mundo. E todas as personalidades que já habitaram esse pequeno mundo antes de nós deixaram uma série de experiências gravadas, que nós muitas vezes conhecemos pelo nome de karma. E é esse conjunto dessas experiências que formam aquilo que nós chamamos de eu superior. E podemos dizer que o eu inferior não deixa de ser um reflexo desse eu superior. Nós somos muitas vezes controlados por todas essas influências kármicas que habitam esse pequeno mundo. É por isso que muitas vezes nós fazemos algo ou somos impelidos a algumas ações e tendências que nós não entendemos bem por quê e de onde elas vêm. Nós somos vividos não somente pelos nossos próprios pensamentos, sentimentos e reações, mas também por essas influências kármicas gravadas nesse nosso pequeno mundo. Portanto, esses dois, eu inferior e eu superior, se complementam e ambos são fragmentados. Porque o eu superior também é formado de inúmeros fragmentos, de inúmeras experiências que já foram vividas por outras personalidades. Portanto, qualquer tentativa de contato com esse eu superior, com essa consciência que algumas vezes é denominada supraconsciência, que não significa uma consciência divina ou iluminada pelo Espírito, mas sim uma supraconsciência simplesmente porque abrange essas experiências kármicas, qualquer tentativa de acesso a ela não nos liberta, pois continuamos influenciados por inúmeros fragmentos de pensamentos, sentimentos e reações, sejam nossas, sejam de tudo aquilo que nos cerca. E ambos, a característica principal, tanto desse eu inferior quanto da sua contraparte como eu superior, são regidos pelo egoísmo. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós fazemos é denominado e reforça o nosso ego. Por isso que nós somos seres basicamente egoístas, porque tudo aquilo que fazemos gira em torno de nós, do eu, né? Do eu que está naquele momento querendo algo, que um momento quer uma coisa, no outro momento outra. É por isso que nós podemos dizer que nós somos uma legião de pequenos eus, de pequenos pensamentos, sentimentos e reações que formam as nossas características e nos levam a reagir desta ou daquela maneira. E o que é o eu real, o eu divino? Para falar sobre esse eu real e esse eu divino, nós vamos utilizar uma frase de um pensador do século XIX que diz mais ou menos o seguinte: a vida só é real quando eu sou. E vamos prestar muita atenção nessa frase, porque ela nos dá uma chave importante sobre o tema dessa noite. A vida só é real quando eu sou. Como nós percebemos que a nossa consciência é fragmentada, portanto nós não podemos falar de um verdadeiro eu sou, pois nós não sabemos o que nós somos. Em contrapartida, nós podemos dizer que a nossa vida é um reflexo de uma realidade. Ela não é real, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão do ponto de vista da verdadeira consciência, pois vivemos através desses inúmeros fragmentos de uma consciência egoísta e, portanto, não real. O eu sou, o eu real, ele é uno, ele é único. Ele é a consciência unida ao todo, ao uno, e preenchida pelo próprio Espírito. O Espírito aqui não devemos vê-lo como uma entidade mística ou religiosa, mas como uma força de ideação que preenche o universo, que preenche tudo
e todos, o todo conhecido e mesmo o desconhecido. Esse eu sou é aquele que nós podemos, por exemplo, ouvir ou ler na Bíblia quando Deus fala a Moisés. Ego sum qui sum, eu sou quem sou. Esse eu sou, esse divino dentro do ser humano é o eu real. Ele se encontra como um princípio dentro do ser humano, um princípio latente, adormecido, que deve novamente ser despertado, para que o ser humano possa novamente se tornar um verdadeiro homem, ou, como nós lemos às vezes no ensinamento universal, um manas, um pensador. Esse eu sou é o eu real. É aquele, por exemplo, que nós podemos ler nos escritos universais, como, por exemplo, A Voz do Silêncio, da senhora Blavatsky, que diz: para ouvir a voz do silêncio, o eu pessoal deve se dissolver no eu impessoal, o ser no não ser. Quem é esse eu impessoal? Quem é esse não ser? É o eu divino, é o eu real, que existe como princípio dentro do ser humano. Pois bem, e como despertá-lo? Quando nós reconhecemos tudo isso como uma realidade, quando nós percebemos a nossa realidade egoísta, desses fragmentos de uma consciência egoísta, de uma consciência eu separada do todo. E quando começamos uma busca em direção ao absoluto, ao divino, ao uno, nós podemos encontrar um caminho que nos leva a uma verdadeira libertação ou a um despertar desse eu real dentro de nós mesmos. Essa busca conta com diversas fases e uma delas é o que nós chamamos de autoconhecimento. O verdadeiro conhecer-se, não um conhecimento através dessa consciência fragmentada, desses inúmeros eus que vão nos dar pequenos reflexos de uma realidade. Conhecer, autoconhecimento de um ser a partir de uma consciência fragmentada é o mesmo que tentar montar um quebra-cabeça de bilhões de peças sem nem saber por onde começar. Essa é a nossa realidade. Uma consciência eu fragmentada em bilhões de pensamentos, sentimentos e reações. E é por isso que nós não conseguimos realmente nos conhecer. Autoconhecimento se inicia a partir de uma verdadeira busca, de um verdadeiro anseio por uma consciência totalmente diferente. A partir do momento que essa consciência real pode despertar em um caminho espiritual, esse ser real se torna e deve se tornar o guia da vida do ser humano. E isso acontece à medida que o ser humano coloca o foco da sua consciência ou desloca o foco da sua consciência de seu ego para esse ser real, que não é egocêntrico, que não é separado do todo, mas muito pelo contrário, que é totalmente voltado para o todo, que não conhece separação, pois em realidade a separação é uma ilusão. A partir do momento que a nossa consciência, que a consciência do ser humano, se volta para esse ser real, para esse eu sou, é possível falarmos de uma verdadeira transformação dessa consciência tríplice do ser humano, desse pensar, sentir e querer, e, portanto, da transformação da vida do ser humano. Esse é o objetivo de todos nós, de todo ser humano. Despertar esse eu real, despertar para essa consciência real. Pois, afinal, amigos, a vida só é real quando eu sou. A escola espiritual convida a todos para esse caminho de uma nova consciência, uma transformação da consciência e da vida, para que o ser humano possa falar, eu sou. Amigos, gostaríamos aqui de finalizar essa primeira parte, como falamos, seria mais ou menos de uns 15, 20 minutos, e a partir de agora gostaríamos de abrir para perguntas, preferencialmente sobre o tema exposto, e na medida do possível tentaremos respondê-las. Fiquem à vontade. Julien
Fernandes pergunta: somos seres complexos, uma multidão dentro de uma só pessoa. Como estar presente na consciência verdadeira? Sim, Julinho, nós somos exatamente isso, uma multidão, uma legião. Seres complexos que, como falamos, são influenciados por inúmeras questões externas. Para estar presente na consciência real, primeiro, é necessário reconhecer tudo isso. Esse é o primeiro passo. Porque se nós não reconhecemos isso e estamos satisfeitos com a multiplicidade desses fragmentos de eu, não teria sentido nós falarmos de uma busca por um eu real, por um caminho de uma consciência verdadeira. A partir do momento que despertamos para essa busca, que é o primeiro passo, nós podemos passar para um autoconhecimento, para um verdadeiro conhecimento de nós mesmos. A partir daí, nós podemos começar a falar que a consciência, o foco da consciência se redireciona. Se redireciona e sai de uma consciência egocêntrica para esse princípio real. E nós vamos tendo, como que no início, flashes de uma verdadeira realidade, de uma consciência una, de uma consciência inteira. É óbvio que nós estamos falando de um caminho que passa por inúmeras etapas. Mas o primeiro passo para esse caminho é esse reconhecimento. O segundo é a busca para que essa consciência real, esse eu real, desperte. A partir daí, nós podemos começar um processo de autoconhecimento que, numa escola espiritual, através de um campo de força, um campo que nós chamamos aonde existem forças e vibrações de natureza não egocêntrica, de uma vibração mais elevada, essas forças podem auxiliar o ser humano nesse verdadeiro autoconhecimento. Porque permanecer nessa consciência real, como ego, sozinhos, é muito difícil. Por isso nós contamos com o apoio desse campo de força e de um grupo que caminha em direção a essa consciência real. A partir daí, nós podemos dar os primeiros passos em direção a isso, a permanecer na consciência real. Edson Ferreira pergunta: então só é real os poderes de Deus que nos cerca? O que é Deus? Se nós formos a partir desse princípio, nós podemos falar que tudo está preenchido pelo divino. A grande realidade é que nós não percebemos porque nós estamos numa sintonia totalmente egocêntrica. Vamos tentar dar um exemplo. As ondas de rádio, elas existem, elas estão aí. Quando nós sintonizamos numa determinada estação, significa que aquele foco foi encontrado, aquela estação específica foi encontrada. Aquilo está lá, está presente. O que faltou e o que precisa ser feito é a sintonia, né? Quando nós sintonizamos, nós podemos ouvir a música, ou as notícias, ou aquilo que se passa naquela estação, de acordo com aquelas linhas, né, que podem ser sintonizadas. A mesma coisa é com a consciência do ser humano. Existe uma força atmosférica. A força do espírito, ela é atmosférica. Tudo é vibração neste mundo. A grande questão é que nós não percebemos essa vibração na maioria das vezes porque nós estamos sintonizados com o nosso ego, com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios pensamentos e sentimentos egoístas. Portanto, é necessário uma nova sintonia. Essas forças de Deus, como você colocou, que na verdade são forças atmosféricas, que nós podemos chamar forças do espírito, elas perspassam tudo, elas penetram tudo. E nós precisamos nos sintonizar com elas. Como? Exatamente através desse foco da consciência que deve sair do ego, do seu próprio egoísmo, e se voltar para o ser real, para o todo, que é preenchido pelas forças de Deus, pelas forças divinas, como você mencionou. O Fábio Costa pergunta: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, escrito na Bíblia, está relacionado à prática de que cooperam com esse despertar? Sim, isso pode ser dito que sim, isso é uma linguagem figurada.
Então vamos tentar explorar um pouquinho mais esse negar-se a si mesmo. A consciência eu, a consciência, né, que nós vamos, como falamos, eu, consciência. Esses dois termos se equivalem. A consciência, ela não deve se negar no sentido de se forçar a uma situação. Ela deve perceber. Quando a consciência egocêntrica se percebe, né, e ela entende que ela está voltada para si mesma com uma questão egocêntrica, ela pode, a partir de um processo e daquele momento, redirecionar o seu foco para o todo, para o real. Portanto, essa negação, simbolicamente falando, é um redirecionar o foco da consciência. Nós não reforçamos mais o ego, então, simbolicamente falando, negamos o ego e reforçamos o ser real que é voltado para o todo. A partir daí, esse caminho, que como é dito na Bíblia, se fala de pegar a cruz e segui-lo. Que cruz? Não devemos ver aqui a cruz como um símbolo de sofrimento. A cruz é o próprio homem. Se nós ficarmos em pé, com os pés unidos e estendermos os braços, nós formamos uma cruz. Essa cruz, esse ser é que deve seguir o Cristo, né? Como é falado na Bíblia. Essa citação é uma citação de Jesus o Cristo. Portanto, o que nós estamos falando aqui? Uma consciência que deixa de ser egoísta e se volta para o todo, que com a sua cruz, ou seja, com o seu próprio eu, com a sua própria consciência, trilha um caminho de despertar do ser real, do eu real, que é o caminho de Cristo, simbolicamente falando. Eliette Valverde pergunta: como usar nossa vida para expandir nossa consciência? Basta querer mudar? Querer mudar é um bom passo, né? Se nós, como foi falado, se nós não percebemos essa realidade ou estamos contentes do jeito que ela é, não tem sentido falar de mudança. Então esse anseio por mudar, esse desejo por uma verdadeira mudança é um passo extremamente importante. Porém, querer mudar é diferente de mudar. Querer é importante, mas nós temos que realizar. Por quê? Senão nós vamos ficar sempre na intenção. Nós sempre temos a intenção de fazer algo como seres humanos. Nossa vida é cheia de projetos. Quantos deles realmente se concretizam? Num caminho espiritual não é diferente. Quando você fala expansão da consciência, o que é importante que nós ressaltemos aqui é que um caminho espiritual, ele não visa a ampliação da consciência egocêntrica. Então, ela não visa uma melhora da consciência. Nós não estamos aqui falando de um eu melhor, ou um eu mais refinado, ou um eu mais inteligente, ou um eu mais consciente, no sentido de uma consciência mais ampla. Nós estamos falando aqui de uma nova consciência, o nascimento de uma consciência que é o ser real, o eu real. Então, talvez em vez de utilizarmos o termo ampliação da consciência, nós poderíamos utilizar o nascimento de uma nova consciência, ou a transformação dessa consciência tríplice egocêntrica numa consciência real não egocêntrica. Portanto, quando nós percebemos essa realidade, queremos mudar e damos os passos necessários para essa mudança, e um desses passos é reconhecer um caminho que pode nos ajudar, um caminho espiritual que pode nos auxiliar nessa transformação, e, além de reconhecer, trilhamos esse caminho, aí sim nós estamos falando de uma verdadeira transformação e, portanto, de uma mudança da consciência e da vida. O Rafael Franklin pergunta: eu inferior, eu superior e eu divino, são esses um complemento do outro? Mais ou menos, Rafael. Vamos lá. Eu igual a consciência. Como nós falamos, o eu inferior e o eu superior são reflexo um do outro.
Podemos dizer que o eu inferior é um reflexo desse eu superior e um complementa o outro, pois um alimenta o outro e ambos fazem com que a nossa vida seja do jeito que é, porque ambos estão direcionados ao próprio ego, a uma consciência separada do todo, apartada do todo e, portanto, fragmentada, multifacetada. O eu real não tem relação com isso. O eu real é o ser verdadeiro, é o ser real, é o eu sou. É aquele que não conhece separação, é aquele que é unido ao todo, é aquele que é preenchido pelo Espírito. Portanto, como nós falamos da Voz do Silêncio da senhora Blavatsky, o eu pessoal, que podemos dizer que é o eu inferior e o eu superior, deve se render, ou, como dito na linguagem da Voz do Silêncio, deve dissolver-se no eu impessoal. Esse eu impessoal, esse não ser, como muitas vezes ele é chamado, esse eu real, ele é o eu verdadeiro. Ele é a consciência lúcida, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro humanas. Ele não é um complemento do eu inferior e do eu superior, mas o eu real, aquele que é. Michel Martins pergunta: como controlar o que não conseguimos controlar, como a consciência coletiva? Não controlamos. Essa é a mais pura verdade. Nós não podemos controlar, como você bem disse, aquilo que nós não podemos controlar. Então nós não estamos falando de controle, nós estamos falando de transformação. A consciência não se controla. Tudo aquilo que nós tentamos controlar, uma hora falha do nosso controle e vem como uma avalanche que estava sendo segurada, que estava sendo reprimida. Portanto, nós não estamos falando de controle, nós estamos falando de transformação. Uma consciência verdadeira, uma consciência real, deve nascer e deve surgir, ou seja, uma consciência egocêntrica sai de cena e uma consciência não egocêntrica surge como um eu real. Portanto, não é controle, é transformação. Nós não controlamos. A Lívia pergunta: o fato de comer carne atrapalha a expansão da consciência e a conexão com o eu superior? Vamos lá. Na verdade, a escola espiritual e as escolas espirituais verdadeiras não pretendem e não fazem nenhuma ligação com o eu superior. Como nós falamos, o eu superior é uma contraparte do eu inferior. O objetivo de uma escola espiritual não é a expansão da consciência, nem da consciência do eu inferior, nem da consciência do eu superior. O objetivo de uma escola espiritual genuína é o nascimento e a transformação da consciência para que a consciência real surja. Portanto, é importante reforçar isso. Uma escola espiritual, por exemplo, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, não pretende expandir a consciência, não pretende ter contato com a consciência do eu superior. O objetivo da escola espiritual é despertar o eu real. Falando nesse sentido sobre a carne atrapalha um processo de despertar de uma nova consciência? Sim, atrapalha. No sentido de que uma nova consciência precisa de um veículo mais puro possível para se manifestar. A carne, com todos os seus elementos astrais dos animais, atrapalha esse despertar de uma nova consciência, porque nós estamos falando de sangue, e o sangue precisa ser purificado, e outros elementos desse ser humano também precisam passar por um processo de purificação, e no decorrer de um caminho espiritual, sim, a carne atrapalha o despertar dessa nova consciência. Mas é importante dizer que para o início de um processo de despertar da consciência, não é importante focar nesse ponto. O importante para o início é focar em perceber aonde nós estamos, perceber a nossa prisão egocêntrica, buscar um caminho espiritual e iniciar esse caminho espiritual através do autoconhecimento. Esses outros elementos, como a carne, etc., eles vêm em seguida, serão necessários, mas o primeiro passo é o passo da busca, do reconhecimento e do início do autoconhecimento.
A Elisa Carmen pergunta: qual é a origem dos pensamentos? Como é vista a inquirição destes pensamentos? A origem dos pensamentos, ela pode ser vista de diversas maneiras. Como que funciona esse ciclo? De onde eles surgem? Eles podem surgir através de um processo de interação dessa consciência tríplice, do pensar, do sentir e do querer. Então nós sentimos primeiro do que pensamos ou pensamos primeiro e depois sentimos. É um ciclo vicioso. E também surgem de todo esse aglomerado que nós falamos, das questões kármicas, de tudo aquilo que habita esse pequeno mundo. Se nós pararmos para pensar, é aquilo que nós dissemos no início. Nós não pensamos, nós somos pensados, né? Às vezes nós estamos tentando silenciar, né? Silenciar inclusive internamente. Nós percebemos isso a todo momento. Vem uma avalanche de pensamentos, de coisas que nós nem sabemos de onde eles vêm. A grande realidade é que os pensamentos são forças. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos se tornam em forças que num determinado momento começam a nos influenciar e nos controlar. Portanto, nós criamos miríades de seres vivos que acabam num determinado momento influenciando a nós mesmos e esse processo se retroalimenta. Então esses pensamentos surgem nesse pequeno mundo que nós falamos, de acordo com as vivências desse eu fragmentado e também das influências externas que existem ao nosso redor, porque elas acabam nos influenciando, e também de todo esse conglomerado kármico que habita dentro de nós mesmos. Portanto, é por isso que é dito que a mudança do pensamento é um ponto importantíssimo num processo espiritual. Mas a mudança desse pensamento advém de uma nova orientação da consciência. Voltamos de novo ao ponto da consciência. Tudo inicia na consciência e podemos dizer que tudo termina nessa consciência ou na transformação dela para o eu real. É mais ou menos isso. Renan Marinho pergunta: essa radiação do espírito que permeia a atmosfera à nossa volta, ela é transmitida do núcleo do nosso eu divino latente, mesmo naqueles que ainda não se libertaram? O espírito sempre procura aquilo que lhe é semelhante. Então essa radiação do espírito, ela existe, como você falou, latente dentro do ser humano, e existe como força atmosférica que tenta tocar a todos aqueles que são receptivos a isso. Nós não podemos dizer quais são aqueles que são receptivos ou não. O que nós podemos dizer é que quando nós temos uma mudança de era, ou como nós falamos agora, a entrada da era de Aquários, que já inicia, né, e que já iniciou a sua influência sobre a humanidade, nós sabemos que essa força atmosférica toca a todos aqueles minimamente receptivos a essas radiações. Portanto, mesmo aqueles que estão com esse princípio divino latente, com esse princípio do espírito latente, mas que, de alguma maneira, sentem uma inquietação, têm uma busca, sim, eles serão tocados e reagirão a esse toque. De que maneira, nós não podemos dizer. Existem aqueles que partem para uma busca, existem aqueles que ainda precisam de algumas experiências nessa vida para tentar resolver esses questionamentos, mas a realidade é que essa força atmosférica penetra e perspassa tudo e todos e toca aqueles que têm um anseio, ou mesmo aqueles ainda onde esse espírito é latente, mas que tem uma predisposição para trilhar um caminho. Todos serão tocados. Como reagirão dependerá muito das circunstâncias interiores e da busca e de seu próprio anseio em relação a esse toque. Eliette Valverde pergunta: o eu real é essa nova consciência que devemos buscar?
Sim, podemos dizer que o eu real é a nova consciência que deve despertar. É uma consciência que não conhece separação. É a consciência ligada ao próprio espírito. É uma nova consciência, é uma transformação que acaba acontecendo e deve acontecer com os seres humanos que buscam um caminho de libertação do seu próprio egoísmo. Essa nova consciência que surge e que transforma a vida do ser humano, orientada pelo espírito, é o eu real. A Juliana pergunta: você está falando que uma consciência transformada exclui o ego, mas essa experiência não é justamente a experiência também do ego? Uma consciência transformada tem uma orientação transformada. Uma consciência egoísta é uma consciência que se volta para si mesma. Uma consciência real é uma consciência que se volta para o todo. O que nós estamos falando é uma transformação ou uma redução, se nós podemos dizer, um esvaziamento desse ego. Um esvaziamento no sentido de uma neutralização de um ser, de uma consciência que quer tudo para si. Uma consciência que se volta somente para si e que busca benefícios em tudo. E que, querendo ou não, inclui apenas alguns no seu raio de ação e exclui outros. Ou mesmo aqueles que uma hora ela excluiu, num determinado momento ela pode resolver excluir. Uma consciência transformada não exclui nada nem ninguém. Então, quando nós falamos de egoísmo, nós estamos falando sim que essa consciência egoísta deve ter uma transformação para não mais se voltar para si mesma e permitir que uma consciência não egoísta surja. Portanto, o eu, ele não morre. O eu não deixa de existir, mas a orientação dessa consciência muda. Esses inúmeros fragmentos, esses inúmeros pensamentos, sentimentos e reações que formam o que nós chamamos de eu, essa legião muda, se transforma e, a partir do momento que o espírito penetra este ser humano, essa consciência pode se transformar e se voltar para o todo e deixar de ser egoísta. William Moraes pergunta: o que fazer depois que se atingir a consciência do eu divino? William, para te responder isso, nós teríamos que atingir essa consciência para responder. O que nós podemos dizer é que o processo de transformação de uma nova consciência e o processo de ser preenchido pelo Espírito, de acordo com o que pode ser lido na doutrina universal, é um processo sem fim, pois nós estamos falando da consciência do todo. Agora, saber o que vai acontecer quando atingirmos essa consciência é algo que nós não podemos responder porque seria uma especulação. O que nós podemos dizer é que o importante é esse primeiro passo, pois sem esse primeiro passo nenhum outro pode ser dado. O que nós podemos dizer é que, como nos diz, como podemos ler no ensinamento universal, essa consciência ela vai de força em força e de glória em glória, numa espiral cada vez maior de elevação. De Reis pergunta: quando estamos nessa busca de transformação e busca do eu divino, lidamos constantemente com o egoísmo interno, mas em especial com o egoísmo dos outros que nos afetam. Como não nos deixar influenciar? Nós sempre seremos influenciados de uma certa maneira por aquilo que nos cerca. A grande verdade é que, a partir do momento que nós falamos do surgimento de uma nova consciência, essa nova consciência transforma a realidade ao nosso redor. Aquilo que nos afeta é aquilo que nós deixamos nos afetar e percebemos dessa maneira. A partir do momento que uma nova consciência nasce, aquilo que nos afeta também muda. Por quê? Porque tudo é percepção. Se nós estamos falando de uma circunstância exterior, aquilo que nós percebemos exteriormente é aquilo que a nossa consciência percebe. Então, aquilo que eu classifico como bem, mal, bonito, feio e assim por diante, é aquilo que eu classifico. Mas, no fundo, em realidade, tudo isso são rótulos.
Rótulos que essa consciência egocêntrica, esse eu, percebe. Tanto é verdade que aquilo que eu posso perceber como bom, outra pessoa pode perceber como ruim e vice-versa. O ponto aqui é o seguinte: a partir do momento que uma nova consciência nasce, uma consciência preenchida pelo Espírito, aquilo que afeta ou que nos afeta hoje deixa de ter sentido e deixa de nos afetar. Por quê? Uma nova consciência, uma nova percepção. E aí podemos dizer que o egoísmo dos outros deixa de nos afetar porque nós não mais o percebemos. Porque a nossa consciência voltada para o todo abrange tudo e todos. E as próprias pessoas são tocadas por essa força do Espírito e elas também mudam. A grande realidade é aquilo que nós podemos, por exemplo, deduzir de uma frase de Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Pois a partir do momento que nós mudamos, nós transformamos a nossa realidade e tudo ao nosso redor. Viviane pergunta: existe a consciência universal? Sim, nós estamos falando dessa consciência universal, se entendi sua pergunta, como a consciência do todo. Essa consciência do todo, essa consciência una, esse eu sou, é exatamente aquilo que nós estamos falando do despertar desse ser real. Portanto, a partir do momento que esse ser real, esse eu real desperta, nós passamos a viver uma vida real. A vida só é real quando eu sou. E a partir do momento que esse eu sou pode ser verdadeiramente pronunciado, que essa consciência real pode surgir, essa consciência real não conhece separação. Ela pode ser chamada uma consciência universal, uma consciência do todo. Maria Betânia pergunta: qual o primeiro passo para a vida espiritual? O primeiro passo para a vida espiritual é ansiar por uma vida espiritual. Porque esse anseio é aquilo que norteia a nossa consciência. A nossa consciência se volta para aquilo que o nosso anseio se volta. Portanto, se nós ansiamos por coisas, por desejos, e se nós somos direcionados por isso, toda a nossa consciência irá focar nisso e será o centro da nossa atenção. A partir do momento que o nosso anseio se volta para uma vida espiritual, a nossa consciência começa também a se voltar para essa vida espiritual. Esse é o primeiro passo. Ana Carolina pergunta: à medida que nos despertamos para esse verdadeiro eu e trabalhamos nisso, muitas vezes sentimos dificuldades para eliminar o nosso lado egoísta, visto que também não conseguimos nos desprender totalmente porque somos seres duais. Como alcançar esse equilíbrio? Isso é um processo. E nesse processo existe um cair e levantar. Uma transformação da consciência, uma reorientação da consciência que sai desses fragmentos múltiplos que nós chamamos de eu para um eu real, não acontece de um dia para o outro. Portanto, nós estamos falando de um processo. E nesse processo, sim, nós vamos nos deparar inúmeras vezes com o nosso próprio egoísmo, com essa percepção fragmentada que nos acompanha. Mas o mais importante é sempre o próximo passo. O que nós vamos percebendo nesse caminhar? À medida que nós vamos dando esses passos e essa nova consciência vai se tornando cada vez mais real, no sentido de cada vez mais presente, esses tropeços, se nós podemos chamar assim, que no fundo são experiências e muitas vezes necessárias, essas experiências que nós vamos percebendo também vão nos ajudando a nos orientar para aquilo que deve ser o nosso foco. Então, nós não devemos ver isso como um problema e não devemos desanimar no sentido de falar, puxa, eu não consigo. Existe um ditado popular que, se não me engano, virou até uma música, né? É aquilo: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É mais ou menos esse, de certa maneira, o comportamento que nós devemos ter. Nós vamos cair inúmeras vezes. O problema não é cair, o problema é não levantar. Portanto, quando essas questões egoístas se apresentarem diante de nós, nós vamos percebê-las, aprender com elas,
nos voltar cada vez mais para essa consciência real, para que esses tropeços ou essas experiências sejam cada vez mais distantes e num determinado momento eles serão muito mais raros. Suzy Nogueira pergunta: como tomar consciência do eu inferior para não permitir que ele venha sobrepujar o nosso eu divino? Essa será a última pergunta da noite. Ok. Tomar consciência do eu inferior é perceber as coisas que nós fazemos e, primeiramente, perceber que nós fazemos isso de uma maneira automática para deixar de fazê-las. Vamos pensar assim. O nosso eu, nós, de certa maneira, é como uma máquina. Nós somos uma máquina. E uma máquina, às vezes, de reações automáticas. Nós pensamos, sentimos e reagimos de maneiras muito semelhantes em situações que aparentemente são diversas. Nós temos aquelas inúmeras sensações de déjà vu, eu já fiz isso, eu já passei por isso e a minha reação está sendo exatamente a mesma. Portanto, tomar consciência, em primeiro lugar, é perceber o que está acontecendo. Quem nós somos, como essa máquina funciona, como essas engrenagens giram. Esse é o primeiro passo. Nós deixamos de ser autômatos, ou seja, nós deixamos de reagir automaticamente e vamos caminhando para nos tornarmos seres autônomos. Nós vamos ganhando autonomia. Portanto, deixamos de ser máquinas no sentido de reações, pensamentos, sentimentos automáticos e vamos nos observando. Então, o princípio dessa tomada de consciência é nos observar, sem julgar, sem se reprimir, sem se martirizar, mas simplesmente observando. Por que eu penso sempre dessa mesma maneira? Por que eu sinto sempre dessa mesma maneira? Por que eu reajo sempre dessa mesma maneira? Isso é tomar consciência, isso é perceber. Essa percepção é o começo desse processo de tomada de consciência, aliado àquilo que nós falamos de perceber onde nós estamos, de um anseio por despertar o ser real e o começo de um verdadeiro autoconhecimento. Amigos, gostaríamos de agradecer a presença de todos. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea oferece essas palestras quinzenalmente. Teremos outras oportunidades de responder outras perguntas sobre outros temas que serão falados. Gostaríamos de agradecer. Amanhã, 8 de agosto, às 20 horas, teremos via Skype um aprofundamento com perguntas e respostas sobre esse tema. Os amigos podem entrar na página do Facebook e terão informações sobre como funciona essa sessão de perguntas e respostas. Os amigos que já nos acompanham sabem que a página do Facebook, a página da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, rosacruzaurea.org.br, tem mais informações sobre a escola, e o próprio canal do Facebook e do YouTube, onde nós temos várias palestras gravadas com vários temas onde nós podemos conhecer um pouco mais a proposta da escola espiritual. Gostaríamos de agradecer e finalizar com a frase: a vida só é real quando eu sou. Que possamos todos, então, trilhar esse caminho em direção ao verdadeiro eu sou, ao verdadeiro eu, para que a nossa vida seja uma verdadeira vida, uma vida real. Muito obrigado, boa noite.